Hit it. Na Natureza Selvagem é um filme de 2007, escrito e dirigido por Sean Penn. É uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Jon Krakauer, que é baseado nas viagens reais de Christopher Johnson McCandless através da América do Norte, com destaque para o Alasca, onde Chris passou seus últimos meses de vida. Sim, ele morreu e não, isso não é um spoiler, até porque ele morreu na vida real. É a mesma coisa que tu começar a assistir Narcos e alguém te falar que o Pablo Escobar morre. Porra, Pedro, spoiler! No filme, acompanhamos a trajetória de Chris nos 2 anos em que vagou por boa parte dos Estados Unidos, e até mesmo no México em certo momento. Após se formar na faculdade, Chris decide abandonar tudo: estudos, dinheiro, família, e se aventurar na estrada, até chegar no ônibus mágico, batizado assim pelo próprio Chris, que foi onde ele se abrigou no Alasca. Agora que eu já expliquei um pouco da trama do filme, queria dizer que Na Natureza Selvagem é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Não sei, talvez ele até seja o meu filme favorito de todos os tempos. É difícil escolher um favorito no mundo onde existem tantos filmes bons, mas ele tá no meu top 5, com certeza. A importância que esse filme tem pra mim é imensurável, e acaba que isso me deixa até um pouco intimidado pra falar sobre ele. Mas como eu assisti aproximadamente 7 bazilhões de vezes, eu acho que eu consigo tirar algumas coisas dele, então vamos lá. De início, a gente pode até pensar que a decisão de Chris de largar tudo assim tão de repente é motivada apenas pela sede de novas experiências, mas acaba sendo bem mais do que isso. Com o desenrolar do filme, descobrimos que Chris decidiu partir para destruir uma versão de si próprio e criar uma nova. Ele sai à procura de uma libertação radical, de conhecer e a desafiar a si mesmo. Uma revolução espiritual. Uma jornada na qual ele entrou sabendo que nunca mais retornaria, ou pelo menos não retornaria sendo a mesma pessoa. Até porque ele abandona também o seu próprio nome. Em resumo, Chris sai em busca da sua individualidade. Descobrir e aceitar quem ele é, longe de tudo e de todos. Chris veio de uma família que sempre levou a consideração alheia como uma coisa muito relevante. Você precisa entrar em uma faculdade de renome, mesmo que você não queira. Você precisa ter um carro novo e bonito para exibir para os vizinhos. Você precisa agir de acordo com o que as pessoas esperam de você e de acordo com o que elas acham correto. O problema é que essa história de ficar atendendo às expectativas dos outros pode acabar se tornando algo automático. E aos poucos vamos perdendo a essência de quem realmente somos, quais são os nossos sonhos e o que nos faz verdadeiramente felizes. Chris foi embora pois ele tinha medo de se tornar alguém assim, e desprezava seus pais por serem assim, e porque ele sentiu que nunca tinha vivido da forma como ele gostaria. Ele foi à procura de algo autêntico, de ser alguém autêntico. Ao mesmo tempo, a partida de Chris acaba sendo uma espécie de fuga, uma fuga de uma vida lotada de mentiras e falsas aparências, uma fuga de uma família hipócrita, abusiva e materialista, que prefere esconder a própria infelicidade para manter essas falsas aparências de uma vida perfeita. Chris chega a sugerir, ainda bem no início do filme, que seus pais cometeram um grande erro ao escolherem ficar juntos. I want to go up to them and say, stop. Don't do it. She's the wrong woman. He's the wrong man. Olhando por esse lado, percebemos que a motivação dele para abandonar sua antiga vida é muito mais sombria do que parecia ser em um primeiro momento. A fuga de Chris acaba sendo um ato extremo de rebeldia, um manifesto de raiva contra uma vida falsa, rejeitando o molde no qual ele era forçado a se encaixar. Mesmo depois de se afastar da vida que tanto odiava, ainda vemos ele se queixar sobre a hipocrisia e a maldade do ser humano e da sociedade como um todo. You know what I don't understand? I don't understand why every fucking person is so bad to each other so fucking often. It doesn't make sense to me. Judgment, control, all that, the whole spectrum, it just... What people we talking about? You know, parents, hypocrites, politicians, pricks. E é aí que o alter ego do Chris entra na jogada, Alexander Supertramp. Quando ele cai na estrada e adota essa nova identidade, ele se torna uma pessoa à procura de novos e melhores ideais, à procura de uma iluminação interna do seu próprio ser. Mas o que é interessante aqui é que o filme nunca abandona totalmente o personagem de Chris. Através da narrativa não linear, acompanhamos o nosso protagonista em suas 2 personalidades em momentos diferentes. Chris McCandless é um jovem angustiado e torturado pelo seu passado, tentando desesperadamente deixar para trás tudo e todos que conhece.
Alex Supertramp é uma figura quase que profética. É um jovem com espírito aventureiro, com uma visão positiva sobre a vida, sem medo de nada e que cativa instantaneamente o carinho e a confiança de outras pessoas. Alternando entre esses dois personagens, o filme na verdade conta a história de um homem imperfeito e complexo, que no fundo sofre de uma crise existencial e busca apenas descobrir quem ele é no meio dessa gigantesca bagunça que é o mundo. Sintam-se livres para discordar de mim nesse ponto, pois é uma opinião bem pessoal. Mas eu acho que uma das coisas mais valiosas que temos em nossas vidas são os afetos. Principalmente os afetos pelas pessoas ao nosso redor. Na sua trajetória até o Alasca, Chris conhece várias pessoas que tornam a sua jornada em algo muito mais especial. Por mais que ele sinta um enorme prazer em viajar sozinho e estar sozinho na maior parte do tempo, e por mais que seu objetivo principal seja viver completamente sozinho no Alasca durante um tempo, personagens como o Wayne, o Rain, a Jane e o Ron mostram como é bom estar na companhia de pessoas que gostam da gente, criando conexões verdadeiras. Em uma conversa com Ron, Chris diz o seguinte: But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. God's placed it all around us, it's in everything. E eu até concordo com ele. Acho que é muito importante sabermos encontrar a felicidade e a tranquilidade dentro de nós mesmos, sem necessariamente depender de outras pessoas. Mas é errado achar que o Chris não vê valor nas relações humanas. O que ele não percebe é que seus melhores momentos foram ao lado dessas pessoas que ele conheceu. E que seus objetivos de total independência e isolamento na realidade não eram tão satisfatórios assim como ele pensava. Ele tentou fugir completamente da convivência humana, mas acabou descobrindo da pior maneira que nenhum homem é uma ilha. Humanos são criaturas sociais, que precisam uns dos outros. Outra coisa que eu só fui perceber anos depois, após ter assistido esse filme pela primeira vez, é como os outros personagens exercem papel de família para o Chris. Percebam que boa parte das pessoas que cruzam o caminho dele representam figuras paternas para ele. E mesmo se apegando muito a essas pessoas, ele decide seguir seu rumo. Ele não está só fugindo da sua família, mas também está fugindo de todo mundo. Todos percebem que, por mais que Chris seja uma pessoa espirituosa, ele possui uma grande dor e uma grande raiva dentro dele. E todos demonstram uma grande preocupação em relação a isso e tentam salvar ele desses males. Where are your mom and dad? Living their lives somewhere? This is a mistake. It's a mistake to get too deep into all that kind of stuff. Did your folks know where you are? But when you forgive, you love. And when you love, God's light shines on you. Quando partiu, Chris acabou abandonando também sua irmã, que era uma pessoa a qual ele amava e se importava e que sempre o compreendeu. Chris abandonou a todos que conheceu nos seus 2 anos de estrada. E eu não estou dizendo que ele estava errado ao fazer isso. Eu entendo completamente a decisão que ele tomou e os motivos que o fizeram tomar tal decisão. E eu devo admitir que eu admiro demais a coragem de uma pessoa que consegue largar tudo que tem para tentar descobrir como ser feliz sozinho no meio da natureza. As convicções dele eram muito mais fortes do que as relações que ele tinha. E eu respeito isso, mas o meu ponto é que uma das principais motivações para Chris partir era para se afastar de seus pais e de um modo de vida que ele não concordava. Mas ao mesmo tempo, ele se afasta de todas as pessoas que valiam a pena manter por perto. É como se ele não conseguisse enxergar que existem pessoas pelas quais valem a pena ficar. Ao conhecer o Rain e a Jen, Chris tem a seguinte conversa com o Rain. Some people feel like they don't deserve love. They walk away quietly into empty spaces, trying to close the gaps of the past. Não é irônico que o próprio Chris é a pessoa que se afasta e se isola, assim tentando fechar as lacunas do seu passado? Talvez por ter crescido em uma família abusiva e problemática, e ter isso como sua principal referência, ele pense que não merece o amor dos outros. Com o passar dos anos, eu deixei de considerar Christopher McCandless como uma espécie de herói, como um exemplo a ser seguido, pois só após ter assistido este filme tantas e tantas e tantas e tantas vezes, é que eu reparei que, na verdade, Chris é uma figura trágica. Um rapaz que procura tanto pela própria felicidade, que não consegue perceber que a felicidade estava ali o tempo todo. O que nos leva a...
com o passar dos anos, eu percebi que por mais que Chris transmitisse muito conhecimento através das suas palavras, e por mais que ele tenha influenciado muitas pessoas, incluindo eu mesmo, a elevarem seu espírito aventureiro, na verdade, os reais sábios do filme são todas as outras pessoas que tentam trazer a mente de Chris de volta para o mundo real e salvá-lo da sua própria raiva existencial. Mas ele estava tão dedicado a concluir seu objetivo que decidiu não escutar. Após 114 dias vivendo nas terras geladas do Alasca, ele morre por inanição e envenenamento. No final das contas, McCandless não estava preparado para viver inteiramente da natureza selvagem. Chris Ingram, um dos peregrinos que foi até o ônibus mágico, na tentativa de contemplar a história de Christopher McCandless, escreveu a seguinte declaração: "O deserto é um lugar pobre para colocar suas preocupações, seus sonhos, suas esperanças, seus pensamentos, desejos e felicidade. A natureza selvagem é apenas isso, selvagem. Imutável, implacável, que não conhece nem se preocupa com a sua vida, que existe por si mesma, não sendo afetada pelos sonhos ou cuidados do homem, mata os que não estão preparados ou conscientes." Ingram fez esse trajeto até o ônibus em 2010. E não pensem que eu estou falando que Chris McCandless cometeu um erro e que não devemos admirá-lo por sua coragem. O ponto que eu estou querendo mostrar é que, por mais que a visão de Chris seja completamente romântica e inspiradora, eu, ao reassistir esse filme com um pouco mais de maturidade e pés no chão, percebo quão inconsequente ele foi. Ele mesmo, em seus momentos finais, percebe o quão deprimido e solitário ele se sentia. As últimas palavras que ele escreve são: "A felicidade só é verdadeira quando é compartilhada." Eu costumava discordar completamente dessa frase, até porque vivemos em uma geração em que a palavra compartilhar significa mostrar a sua vida inteira para os seus amigos no Facebook, como se tivéssemos a necessidade e a obrigação de estar rodeado de pessoas o tempo todo e dando satisfação de nossas vidas. Mas não. Acho que Chris, ao escrever isso, teve a intenção de dizer que os afetos pelas pessoas próximas a nós são o que fazem a vida valer a pena. Viver ao lado das pessoas realmente importantes para nós é o que faz valer a pena. Ao mesmo tempo, eu também não concordo completamente com essa frase, pois o próprio filme mostra, em diversas cenas, como podemos ser verdadeiramente felizes com a nossa própria companhia e nada mais. Christopher Johnson McCandless foi um jovem que viveu a vida pelos seus próprios termos. Eu não o idolatro nem o considero como um herói, mas a forma como ele escolheu viver a sua vida definitivamente me influenciou. Desde que eu assisti esse filme pela primeira vez, tento ser uma pessoa muito mais destemida e aventureira a cada dia que passa. E eu acho que todo mundo que assistiu também se sente assim. Na natureza selvagem, mostra a importância e a beleza da autodescoberta. E mostra principalmente como podemos ser realmente felizes apenas assumindo a nossa verdadeira identidade.